Shalom! Hoje nós queremos falar sobre tempo de vida. A primeira pergunta a fazer para termos consciência do nosso tema aqui é: uma pessoa morre antes da hora? Uma pessoa pode prolongar o seu tempo de vida? Alguém pode de alguma forma alterar o seu tempo de existência sobre a Terra? Existe um dia certo para morrer? Por que a gente pergunta isso? Recentemente, o Brasil todo e muitos lugares no mundo repercutiram o impacto que foi a queda de um avião com 62 pessoas a bordo. Ali, inclusive, haviam crianças. E aquilo pegou todo mundo de surpresa. E com certeza, aqueles que estavam a bordo daquele avião não esperavam, não pensaram, jamais poderiam imaginar que aquele dia, aquele voo, seria o último. Nenhum deles, com certeza, imaginou isso antes. Mas aconteceu. Ainda há uma investigação em curso, há muitas coisas que não se sabe, o que causou a queda do avião, mas o fato é, aconteceu naquele dia, aquele voo, naquela hora. Havia uma pessoa, essa pessoa, ela se atrasou 2 minutos para o embarque. Ela chegou 2 minutos atrasada e ela não conseguiu embarcar naquele voo. Depois ela deu entrevistas, mas a pergunta é, não era a hora dele morrer, então ele ficou? Ele se atrasou porque não era o momento dele? Um outro caso, nesse mesmo voo, um pai pediu para a filha para ela não embarcar. E ela resolveu atender o pai e não embarcou. Então é porque não era para ela morrer, não era o dia dela. Uma outra pessoa embarcou, mas o nome dela não aparecia na lista de passageiros. Será que não era para ter embarcado, mas embarcou porque era o dia que deveria morrer? São perguntas que se faz. Então agora, recentemente, um grande comunicador brasileiro da televisão brasileira, Silvio Santos, faleceu com 93 anos de idade, se repercutiu muito, muita gente falando a respeito disso, viveu até os 93 anos, enquanto num acidente até crianças morreram, pessoas jovens, carreiras promissoras, médicos. No outro, uma pessoa com 93 anos, viveu bem, administrou bem a sua vida, teve uma família numerosa, abençoada. Então, podemos avaliar, mas por que um viveu muito e outro viveu tão pouco? Bom, o fato é que ninguém sabe o dia que vai morrer. O fato é que nós não podemos determinar, dizer para nós mesmos, olha, eu sei qual é o dia, eu sei quando, porque não sabemos. Agora, para a gente desenvolver esse tema, nós precisamos primeiro desmistificar a morte, a ideia da morte. Para isso eu quero pegar um texto primeiro. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, os versos 20 a 22, a Bíblia diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então veja, ele está dizendo aqui em primeiro lugar que por meio de Adão a morte entrou no mundo. Então, se lembrarmos, Deus cria o homem, coloca ele sobre a terra, mas o homem desobedece a Deus e permite que o coração dele seja contaminado pelo pecado. Então aquele que não era pecador se torna pecador. Então a consequência, o salário, o fruto do pecado é a morte. 2 tipos de morte: a morte física e a morte espiritual, que é a separação completa de Deus. Então, quando olhamos esse panorama, entendemos que por Adão, porque Adão pecou, a morte chegou a todas as pessoas e todos morreram física e espiritualmente. Então fomos igualados a Adão na sua morte. Agora entenda uma coisa: se Deus não instituísse a morte, nós teríamos que viver para sempre sobre a terra como pecadores. Então teríamos uma vida eterna sem a possibilidade de ficarmos livres do pecado. Então a morte é bênção. A morte, na verdade, é um livramento que Deus dá para nós. E quando olhamos por esse prisma, nós sabemos que se Deus não nos desse a morte, nós estaríamos para sempre prisioneiros dessa vida de pecado. Mas agora podemos ser livres para uma vida eterna com Deus, sem o pecado. Então, a Bíblia nos diz que vai chegar o dia da morte, ou seja, em que a morte vai morrer.
a morte vai deixar de existir, ela já não terá mais domínio sobre nós. Bom, então voltamos agora à questão, né? Desmistificando a morte e entendendo que a morte é livramento, é na verdade expressão de amor de Deus para nós, nós voltamos à questão. Uma pessoa morre antes da hora? Alguém pode, de alguma forma, prolongar o seu tempo de vida? Há um dia certo para morrer? Aquela pessoa que perdeu o voo, por que perdeu o voo? Aquela outra que deixou de ir, por que deixou? Num outro acidente, anos atrás, também envolvendo um avião, praticamente todos morreram, apenas um sobreviveu. Por que aquele sobreviveu? Como entender isso? Primeira coisa que nós precisamos entender é o princípio da eternidade. Vamos partir desse princípio. Deus é eterno. Não há tempo, não há hoje, não há amanhã, não há relógio, não há cronômetro para Deus. Deus é criador e é Senhor do tempo. E Deus está fora do tempo. Estando fora do tempo, Deus conhece tudo que está dentro do tempo. Ele vê todas as coisas como se fosse um presente contínuo. Então, está acontecendo, mas está tudo diante dos olhos dele. Então, ele vê tudo como uma coisa só. Agora, nessa perspectiva, se a gente olhar para o Salmo 139, o verso de número 16 diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então veja o que ele está dizendo aqui, que há livros, e a Bíblia fala de vários livros, livro da vida é outro, né? Mas ele diz que há um livro que não é aquele onde o nosso nome está escrito, é o livro onde os nossos dias estão escritos. Todos eles estão ali, é aquilo que Deus planejou, é aquilo que Deus desenhou para a gente viver, não é pré-destino, porque senão nós seríamos robôs, nós não teríamos a liberdade de escolher, nós seríamos obrigados a fazer aquilo que está escrito. Mas Deus não fez robôs, Ele criou pessoas com qualidades e capacidades como Ele de pessoa, e nós temos a escolha, a determinação. Então Deus nos criou assim. Ele criou um livro, onde nesse livro estão registrados os dias que Ele planejou para nós. E Deus nos deu a sua graça, a graça capacitadora, a graça que nos capacita a viver aqueles dias daquele jeito. E nós podemos viver cada dia daquele jeito ou não. Podemos obedecer ou desobedecer. A escolha vai ser nossa, mas a graça de Deus vai estar sobre nós para nos capacitar se decidirmos obedecer. Então nós podemos dizer que Deus planejou todos os nossos dias, Deus planejou todos os seus dias, Deus planejou todos os meus dias. E por ser atemporal, Deus tem tudo diante dos seus olhos. Ele planejou do primeiro ao último dia e Ele tem tudo isso diante dele. Então, se entendemos assim, nós sabemos que Deus tem um tempo de vida planejado para cada pessoa, porque Ele planejou o primeiro dia e o último dia também. Isso quer dizer que Ele já tem o tempo de vida dessa pessoa. Agora, a questão é, nós podemos antecipar ou adiar a morte? Podemos antecipar ou adiar a morte? Eu diria que biblicamente é possível. Por exemplo, há um rei na Bíblia, o rei Ezequias, em que o profeta chega para ele e diz: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. A doença que você tem é para a morte. Então era Deus falando através do profeta: se prepare para morrer, porque você vai morrer. Aí Ezequias, o rei, ele vira para o canto, ele está na cama, ele está enfermo, ele está morrendo. Ele vira para o canto, ele chora, ele ora e ele clama diante de Deus. Então Deus responde à oração de Ezequias e diz para ele, Deus manda o profeta voltar lá e dizer para ele: eu vou acrescentar 15 anos ao seu tempo de vida. Então veja, Ezequias tinha um tempo de vida que estava escrito e planejado por Deus, mas agora Deus está dizendo: eu vou acrescentar mais 15. Então é possível acrescentar tempo de vida. Ezequias não era uma pessoa perfeita em que Deus olhou para ele e disse: olha, você faz as coisas tão bem, tão perfeitas que eu vou te acrescentar. Não, ele era uma pessoa comum, era um rei comum, ele fez coisas boas e ruins, ele acertou e também errou. Deus deu a ele muitas vitórias
e ele viu a mão de Deus em favor dele. Mas uma coisa se destaca: o final de Ezequias foi pior do que quando ele estava morrendo. Embora ele estivesse enfermo, até aquele momento o seu reino tinha tido êxito, mas o final dos 15 anos seguintes foi um final de reprovação. Um outro princípio que nós precisamos ter em mente é que muitas vezes Deus nos dá aquilo que nós desejamos muito. Não é que Deus quer, não é que Deus planejou, mas nós desejamos tanto aquilo que Deus nos dá, porque nós desejamos. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, nós vamos encontrar 3 vezes a expressão Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Mas não é Deus os entregou para a bênção, é Deus os entregou ao pecado, Deus os entregou uma consciência reprovável, Deus os entregou para fazer coisas reprováveis. Deus deu o que a pessoa queria. Romanos 1 está falando isso. Mateus capítulo 6, o verso de número 27, ele vai falar a mesma coisa. E ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, você pode acrescentar um dia, 1 hora, 1 segundo? Ele está dizendo que não, porque ele faz o questionamento: qual de vocês pode acrescentar que seja 1 segundo ao tempo de vida? É impossível. Então o que nós entendemos é que acrescentar tempo de vida não compete a nós. Eu não consigo acrescentar tempo à minha vida, mas Deus soberanamente pode fazer isso. Então é uma questão de soberania de Deus. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, o verso de número 15, ele vai falar assim: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Então ele está falando até o perverso vivendo mais do que deveria viver, mesmo vivendo em perversidade. Lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 6 diz: o Senhor é o que tira a vida, ele faz descer a sepultura e faz subir. Ele dá a vida e tira a vida. Ele faz descer a sepultura e faz subir da sepultura. É soberania de Deus, é Ele que vai decidir. Bom, e antecipar a morte? Nós falamos de prolongar a vida, mas e antecipar a morte? É possível? Eclesiastes capítulo 7, verso 17 diz assim: não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Ou seja, aquele que é perverso em demasia, aquele que é louco, pode antecipar o tempo da sua morte. Então está ligado diretamente à pessoa que está com o coração afastado de Deus, a pessoa cujo coração está enlouquecido, fazendo coisas que são loucas. Ele está dizendo: morreria fora do seu tempo. Então é possível antecipar a morte? O Salmo 55, verso 23 diz: homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Pare e pense um pouquinho no Brasil. A expectativa de vida de homens é muito menor do que a expectativa de mulheres. Há muitos fatores que implicam isso. Mas se nós olharmos na média, homens morrem mais cedo, e muitos por causa da violência, porque a maior parte dos homens que morrem cedo, muitas vezes tem sido por causa de violência, por causa de vícios, por causa de drogas. É muito maior do que de mulheres. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê assim: olha, o Brasil, por exemplo, a quantidade de mortes violentas por arma de fogo, por exemplo, é muito alta. Então é possível, e nós olhamos para essa realidade dentro do texto bíblico e vendo que homens sanguinários e fraudulentos, eles morrem cedo, eles não chegam até a metade do tempo que deveria viver, é o que a Bíblia está dizendo. Então a morte acaba sendo antecipada. Aqueles que deveriam viver mais tempo estão vivendo menos tempo, e isso é importante a gente ter em mente. Agora, o mais importante é sabermos que Jesus nos dá uma garantia de eternidade. Por isso eu comecei falando também de eternidade. A nossa vida, essa vida, é um ensaio. Essa vida é um teste para a eternidade. As decisões que nós tomamos determinam onde e como vamos passar a eternidade.
Por isso, independente do dia que vamos morrer, se morreremos cedo, se morreremos com uma velhice abençoada, né, com muitos anos de vida, não importa, na verdade, isso. Importa é que o tempo que tivermos de vida, vivemos com sabedoria dentro dos princípios de Deus, da palavra de Deus. Então, esteja preparado, porque a qualquer momento você pode se encontrar com Deus. A decisão se você vai viver muito ou vai viver pouco será dele. É uma questão de soberania de Deus. Lembre-se de João capítulo 11, os versos 25 e 26, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus é a fonte da vida eterna, porque Ele é eterno. Então, independente do tempo de vida que você vai viver, viva com Jesus, viva por Jesus, para viver a eternidade com Jesus.